Esse cenário a seguir retrata a experiência atual na vida de jovens que, ao darem o primeiro passo para fora do quarto, são imediatamente bombardeados por críticas sobre aparência, comportamento e escolhas pessoais. As críticas abrangem aspectos variados da vida, desde as roupas que vestem até suas preferências musicais, amigos e o modo como se expressam. Isso reflete uma pressão social constante, onde cada detalhe de sua individualidade é julgado e comentado. Esse tipo de situação pode causar sentimentos de insegurança e constrangimento, fazendo com que o jovem se sinta constantemente pressionado a se conformar com expectativas externas. É um exemplo claro de como a sociedade ou pessoas ao redor e até familiares podem influenciar negativamente a autoestima e o senso de identidade, afetando a liberdade do jovem de ser ele mesmo. Além das mudanças corporais trazidas pela puberdade, os adolescentes também passam por um intenso processo de autodescoberta. Isso envolve explorar novos papéis sociais, interesses e valores, muitas vezes levando a questionamentos sobre quem eles são e o que desejam para o futuro. A pressão para se encaixar nas expectativas da sociedade, amigos e família podem intensificar esses desafios, resultando em sentimentos de insegurança e confusão. Essa dinâmica também pode indicar uma falta de empatia ou compreensão das pessoas, que ao invés de apoiarem ou aceitarem as diferenças, impõem suas próprias visões de como alguém deveria ser ou agir. Diante disso, o que eles fazem? Voltam para o quarto e fecham a porta. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por mudanças físicas, emocionais e sociais. Durante esse período, os jovens enfrentam desafios complexos relacionados à sua identidade e à busca por independência, o que pode gerar conflitos internos e externos. Essas transformações muitas vezes tornam esse período difícil de ser compreendido tanto pelos próprios adolescentes quanto pelos adultos ao seu redor. Poucas pessoas entendem profundamente essa fase e, como resultado, a sociedade muitas vezes julga e critica mal os adolescentes. Observamos seus comportamentos típicos, como se fossem falhas. Em vez de acolherem essa fase, os adultos se distanciam dos adolescentes, o que é muito triste, pois é justamente nessa fase que eles mais precisam de conexão e orientação, comunicação forte e sincera, porque sem isso, eles se sentem perdidos e desamparados, pois são inexperientes e precisam do nosso apoio e guia. Mas, pela falta de compreensão, acabamos nos desconectando deles. E assim, muitos adolescentes ficam isolados, sem o apoio dos mais velhos. Se conseguirmos compreender o que está acontecendo com eles e o motivo de certos comportamentos, podemos lidar com mais sabedoria. Ao invés de criar um distanciamento, podemos construir uma relação mais leve e significativa, transformando a adolescência em uma experiência positiva. O distanciamento, muitas vezes, resulta em conflitos, críticas e até em uma guerra dentro de casa, onde mães e filhos adolescentes mal conseguem se comunicar. O problema é que rebeldia pode se transformar em revolta, dependendo de como lidamos com a situação. Por isso, é fundamental entender o que está acontecendo nesse período. A adolescência é um momento de afirmação, parecido com a fase dos terríveis 2 anos, quando a criança começa a formar sua própria identidade. Na adolescência, o jovem está ensaiando para ser adulto, descobrindo que tipo de pessoa quer ser. Ele experimenta várias formas de se expressar, desde a escolha das roupas até os grupos sociais com os quais deseja se identificar. E nesse processo, os adolescentes se distanciam das opiniões familiares para buscar novas referências. Eles testam diferentes comportamentos e estilos, buscando entender quem são. E nós, como pais, muitas vezes ficamos confusos e até assustados com essas mudanças. Mas é importante entender que isso faz parte do processo de desenvolvimento. Se não compreendermos, corremos o risco de nos afastar emocionalmente deles, o que pode prejudicar a relação. Os adolescentes precisam se desidentificar da família para se identificarem como indivíduos no mundo. Eles questionam nossos valores e até apontam nossos defeitos, o que pode ser doloroso, mas é parte do processo. Não significa que devemos permitir desrespeito, mas precisamos lidar com essa fase com sabedoria, estabelecendo limites mas sem bloquear o crescimento natural do adolescente. O fato de a adolescência ser frequentemente mal compreendida se dá pela complexidade dessa fase, onde comportamentos e emoções podem parecer imprevisíveis ou exagerados.
Entretanto, com paciência, compreensão e diálogo aberto, é possível apoiar os jovens durante essa transição, ajudando-os a lidar melhor com suas emoções e a navegar por esse período tão transformador em suas vidas. Aqui estão algumas soluções pensadas e que podem salvar pais que enfrentam essa realidade. Primeiro, educação emocional e diálogo aberto. Um dos passos mais importantes para apoiar os adolescentes é oferecer educação emocional desde cedo. Ensinar habilidades como autoconsciência, regulação emocional e empatia pode ajudá-los a lidar melhor com suas emoções e desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Além disso, promover um diálogo aberto entre adolescentes, pais e educadores facilita a comunicação, permitindo que os jovens expressem suas dúvidas e sentimentos sem medo de julgamento. Segundo, ambiente de apoio e escuta ativa. Criar um ambiente seguro e acolhedor, onde os adolescentes se sintam ouvidos e respeitados, é fundamental. Pais e educadores podem adotar uma postura de escuta ativa, mostrando interesse genuíno pelas preocupações e experiências dos jovens. Isso ajuda a reduzir a sensação de incompreensão e os conflitos geracionais, além de fortalecer os vínculos de confiança. 3. Apoio psicológico e programas de desenvolvimento. Oferecer acesso a apoio psicológico é uma medida eficaz para auxiliar os adolescentes a lidarem com as dificuldades dessa fase. A terapia, seja individual ou em grupo, proporciona um espaço para que eles explorem suas emoções e desenvolvam mecanismos saudáveis de enfrentamento. Além disso, programas escolares e comunitários voltados para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como grupos de mentoria, podem preparar os adolescentes para navegar com mais confiança essa fase de transição. Em resumo, no fundo, o que eles mais necessitam de nós é a confirmação de que estão prontos para enfrentar a vida. Eles precisam sentir que confiamos neles, que acreditamos em seu potencial. A adolescência é o último impulso antes de eles se lançarem no mundo e, para isso, precisam do nosso apoio, não da nossa crítica.